A adoração nos leva à presença de Deus. E lá do trono traz sobre nós essa força que nós precisamos, que nos impulsiona a caminhar. A força que vem do maligno é para tentar nos paralisar, para tentar nos emudecer, para que os nossos lábios não se abram. Ele usa uma força que prende, que muitas vezes o cristão tem na alma o amor, mas não expressa. Mas quando nós adoramos, quando nós abrimos a nossa boca e declaramos o amor que temos e a adoração, e honramos a Deus, então o céu se abre e de lá vem essa força de fé que nos leva a perseverar, que não nos leva a não olhar as circunstâncias, nem olhar para trás, e que nos conduz assim como o Senhor quer. E essa força, ela abre os nossos olhos para nós contemplarmos todo esse poder que nos anima, que nos põe esperança. A esperança é a âncora da fé. É que sustenta, que segura ali a fé. Não pode caminhar a fé se não houver a esperança. E se essa esperança findar, então nós não teremos mais sentido por que caminhar. Se não tivermos esperança, não haverá fé, e o nosso desejo então é de morrer. Aquelas pessoas que sentem no coração um desejo de morrer, é porque perderam a esperança. É porque não creem. Não tem por que prosseguir. O seu caminho escureceu. Seus olhos já não enxergam mais a luz que nos faz caminhar. Por isso, essa luz, ela vem sobre nós para iluminar o nosso caminho quando nós adoramos. Porque a Bíblia diz que o Pai está à procura de adoradores. Aqueles que o adoram, espírito e verdade. Aqueles que o glorificam. Aqueles que reconhecem a sua majestade, o seu poder, a sua grandeza, a tua soberania. E reverencia a Deus. Não o trata de igual, mas se humilha perante a sua presença, porque sabe reverenciar e sabe quem Ele é. Poderoso Deus, o Criador. Então nada mais importa para nós, a não ser estar debaixo dessa cobertura, dessa proteção que vem lá do alto e nos acolhe e nos fortalece. Por isso que a palavra de Deus diz, é de fé em fé, é de glória em glória, e é de vitória em vitória. Amém? Vamos abrir. A cada dia basta o seu cuidado. Sempre o dia de amanhã haverá um novo amanhã. Acharam? Lucas 11. Versículo 5. Disse-lhes ainda Jesus: qual dentre vós, tendo um amigo,
e este for procurá-lo à meia-noite e lhe disser: amigo, empresta-me 3 pães, pois o meu amigo, chegando de viagem, procurou-me, e eu nada tenho que lhe oferecer. E o outro lhe responda lá de dentro, dizendo: não me importunes, a porta já está fechada, e os meus filhos comigo também já estão deitados. Não posso levantar-me, pois para tos dar. Digo-vos que, se não se levantar para dar-lhes, por ser seu amigo, todavia o fará, por causa da importunação, e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso vos digo: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e a quem bate, abrir-se-lhes-á. Qual dentre vós é o pai que, se o filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir um peixe, lhe dará um lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. É o que Jesus nos ensina, a perseverança na oração. A perseverança em permanecer firme no propósito e na nossa necessidade até obter, até encontrar. A perseverança, ela é tão importante porque todos os cristãos são provados e passam por momentos de crescimento. A perseverança nos traz um crescimento, porque na perseverança nós podemos perceber o quanto o Senhor é presente, real, e quanto Ele nos ouve, e quanto Ele nos entrega. A palavra de Deus diz aqui, que se, quando aquele amigo foi pedir algo, se ele não deu, se ele não der, mas por de bom grado, ele vai dar, porque pela insistência, pela perseverança. E ele ficou ali até que conseguiu. A nossa vida, ela tem que caminhar com visão. Sem visão, o meu povo perece. Ela tem que caminhar com propósito de Deus, do seu chamado. Porque se você não tem o propósito, você não vai a lugar nenhum. Nós temos uma caminhada, nós temos um caminho para trilhar, um caminho de vitória. Mas nesse caminho, muitas vezes, a palavra de Deus, que o reino de Deus, diz que o reino de Deus é tomado por esforço. Esforçai-vos. É necessário o propósito, a fé, a esperança, para nós termos o esforço de alcançar o que nos foi proposto pelo Senhor. O Senhor já nos entregou, Ele já nos deu a visão. E quem nos dá essa porção de esforço e perseverança é o Espírito Santo. Por isso nós temos que caminhar nessa unção do Espírito. Na caminhada onde nós temos que perseverar, é o Espírito Santo que vai nos dar força. É Ele que nos vai fazer perseverar nessa intimidade. E você percebe que Ele diz: amigo, o meu amigo chegou e necessita. Ele foi na casa de um amigo. E ele insistiu
porque ele era amigo, talvez com estranho, nós deixamos. E é isso que Deus nos chama a atenção, para nós nos tornarmos amigo de Deus. Aquele que ele estava dormindo, e ele bateu a porta e pediu algo, mas a sua voz foi reconhecida, porque eram amigos. Já não vos chamo servos, mas eu vos chamo meus amigos, porque aos amigos nós damos a conhecer, ele deu a conhecer tudo que o Pai lhe havia entregado. Ele não falou com todas as pessoas, ele falou com os discípulos, porque os discípulos andavam com ele todos os dias. Os discípulos ouviam a sua voz, a sua palavra todos os dias. O seguia, aonde Jesus ia, os discípulos estavam com eles. E formou entre eles um laço de amizade, de liberdade, para aquela insistência. Nós temos que saber em quem nós temos crido. No Deus que nos chamou, nos escolheu, nos resgatou, nos revestiu de força, de poder, porque quem nos dá perseverança, quem traz a nós a esperança, e é na esperança, essa força que move a nossa fé, é o Espírito Santo. Nós vemos que o dom do Espírito Santo está lá, perseverança, amor, paz, alegria. O que mais? Perseverança e longanimidade, bondade, fidelidade. A fidelidade a Deus vem pelo Espírito Santo. Ninguém que não recebe essa porção, ninguém que não vive essa amizade com o Espírito Santo, pode receber a fidelidade dele para perseverarmos até o fim. Porque a palavra de Deus diz assim: se vós perseverais até o fim, recebereis a coroa da glória. Muitos, no momento da tribulação, ele abandona. Muitos, nos momentos de perseguição, que falam mal, que mentem, que criticam, muitos não podem suportar as críticas, as ofensas. Por quê? Porque não existiu nele laço de fidelidade, perseverança. É na perseverança que nós obtemos a vitória, que nós alcançamos o propósito de Deus a nós. Porque se nós estamos na mão do Senhor, com certeza nós temos a tranquilidade, nós temos a mansidão de saber que tudo concorre para o nosso bem. Mas no tempo da perseverança, no tempo da diversidade, ele propõe a nós a perseverança. E há diversas coisas que nós temos que fazer para perseverarmos. Manter a palavra em nosso coração. Manter a promessa de Deus em nós. Permanecer com a palavra, alimentando, fortalecendo, todos os dias, na esperança da promessa. Nós observamos que, quando Deus entregou a Isaac, a sua amada, a escolhida, Eliezer saiu e foi buscar aquela que Deus enviou, aquela mulher que beber a água, lhe der a água, essa é a escolhida. Então, havia um propósito de Deus, havia a escolha de Deus para Isaac. Mas, no entanto, eles não tiveram filhos. Ele casou com 40 anos e só teve filhos após. Mas ele perseverou na promessa. Nós vimos como Deus
fez na vida de muitos servos que perseveraram. Talvez você tenha motivo para estar agora até desanimado, porque eu tenho orado e Deus não tem respondido. Eu tenho buscado, mas Deus não tem me entregado nas mãos. É o tempo que nós passamos. Jó teve um tempo em que ele foi atribulado, ele foi afetado pelas obras das trevas, mas ele perseverou em fidelidade. Até a própria mulher de Jó disse: amaldiçoa teu Deus, larga, chuta tudo para o ar. Não, Deus me deu, Deus me tirou. Mas o que trouxe na perseverança na vida de Jó? A fé. A perseverança produz fé, produz esperança, produz certeza. Porque Jó, depois de ter passado toda aquela tribulação e ter perseverado com fidelidade a Deus, glorificando a Deus, ele diz assim: bem sei em quem tenho crido. Eu o conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. E é necessário que nós passemos por essas tribulações, porque a tribulação produz perseverança. É um peso de glória para a nossa vida. Através da tribulação, o poder de Deus é derramado em nosso coração. O amor de Deus é derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. E é aí que os nossos olhos se abrem. É aí que nós podemos enxergar a grande glória de Deus que está a nosso favor, ao nosso redor. Não olhes atrás. Perseverai na oração. E aquele jovem estava lá batendo. E ele recebeu, porque ele estava importunando. Quantas pessoas imaginam? Eu não vou. Quando você já ouviu de palavras de pessoas: vou ficar incomodando a Deus. Eu vou ficar agora falando toda hora. Deus tem muito o que fazer. Engano teu. É um engano que Satanás coloca na tua vida. E você fica passivo. No tempo da tribulação, você não pode ser aquele que deita. Como diz a palavra de Deus, nós não somos daquele que deita, mas daquele que levanta e fica de pé. Porque sabemos, conhecemos o nosso Deus. É aqueles que caminham em pé. Por quê? Porque a oração, ela sustenta a nossa vida. A oração abre caminho. O louvor, se o caminho fechou, se não há solução para alguns problemas na tua vida, louve a Deus. Então você vai ver o caminho se abrir. Mas louve a Deus na esperança e na certeza de quem Ele é, porque Ele fará por nós muito mais. Deus fará muito mais. Quando ele pediu um filho, veio 2. Não veio 2? Veio 2 filhos. Deus faz multiplicação do que nós pedimos. Peça e receberás. Porque se nós pedirmos a Deus, jamais Ele negará. Jamais Ele nos deixará desacreditados, de maneira alguma. Mas é o tempo que nós passamos, é o tempo de espera, é que nós temos que aprender. Aqui na palavra de Deus diz assim, Romanos 5, 3, ele diz assim, quero ler para vocês. Acharam? Diz assim: não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança.
Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nosso coração pelo que nos foi outorgado. A esperança é derramado no nosso coração. O que o cristão precisa para caminhar é esperança e fé. A tribulação, ela produz um peso de glória para nós. Ela produz um peso de glória para a nossa vida. Em Apocalipse, não precisa abrir, eu vou ler para você. Diz assim: aqui está a perseverança dos santos, daqueles que obedecem aos mandamentos de Deus, permaneceram fiéis a Jesus. Está computado perante o trono de Deus. Está escrito: aqueles que perseveram. Todos os discípulos suportaram coisas grandes, pesadas, mas não negaram, mas não desistiram. Não desista no momento da tribulação. Suporte as ofensas. Suporte as calúnias. Porque faz parte daquele que crê. Faz parte, perseguir a mim, perseguirão a vós. Mas nesse tempo, você intensifica as suas orações. Nesse tempo, você faça jejum. Nesse tempo, você busque o Senhor, que Ele vai te dar a estratégia certa. E Ele vai te mostrar o caminho e quais as armas que você tem que lutar. Qual é a maneira que você tem que perseverar. E qual é a maneira que você vai agir para destruir os teus inimigos. Nós podemos dizer que como cristão passamos quase nada. Somos provados quase nada. Temos uma vida boa, podemos pregar. Mas antigamente, os cristãos eram mesmo. Perseveravam mediante. Estevão foi apedrejado. Quantos foram queimados na fogueira e não desistiram e não negaram a Deus? Porque os seus olhos foram abertos e eles puderam enxergar a profundidade das promessas de Deus e o que nos aguarda na vida vindoura, a esperança. Não olhe a circunstância. Talvez você passe por tribulações hoje que você acha que é difícil, e que você não vai suportar, e que chegou ao fim, não há mais esperança, lança fora. Lança fora. A palavra de Deus, às vezes, nós usamos para exortar pessoas, dizer para pessoas: olha, para, não fale assim, cala a boca, não é? Mas essa palavra tem que ser usada para nós. Cala-te, mente. Pensamentos ruins fora. Porque eu sei em quem tenho crido. A promessa de Deus, Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele prometeu. Nós temos que gloriar no tempo da tribulação. Nós temos que nos alegrar. Mas como, pastor? Alegrar como? Se eu estou atribulado até o fim. Se eu já fui, perdi até as esperanças. Não perca não. Nunca desista. Porque há um novo amanhã para ti. Há uma nova história para ser escrita. Com peso de glória. Deus prova a nossa vida. Porque Ele quer acrescentar em nossa história um peso de glória. Aqui estão diante a perseverança dos santos, daqueles que obedeceram e que perseveraram até o fim. Por quê? Porque no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo que eu venci. Aquilo que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Ele há de cumprir. Nós vemos Daniel. Daniel se pôs em oração e depois de 21 dias, sem ter resposta nenhuma, ele perseverava.
estava ali em oração. Amados, oração em perseverança é que funciona. Não é porque você orou uma vez. Olha bem, Daniel recebeu a resposta com 21 dias. E disse assim, o anjo trouxe a ele, desde o primeiro dia em que você se colocou a orar, eu ouvi a tua oração e foi respondida. Mas o anjo da Pérsia, o que é? Nas cidades existem regiões, legiões de principados e potestades que lutam contra o povo de Deus, que tenta impedir as bênçãos de nos alcançar, que guerreia para colocar na nossa boca palavras diferentes, palavras que impedem a nossa bênção chegar a nós, que lança dúvida, que lança incerteza, mas lança fora, diz fora, porque eu fico naquilo que é verdade. A verdade tem que estar plantada no nosso coração. Essa palavra é verdade e ela tem que ser firmada, porque quando a semente cai em terra boa, ela produz bons frutos. Por isso é que nós plantamos a palavra todos os dias no nosso coração. Por isso que nós meditamos nessa palavra e deixamos ela entrar, porque a nossa terra é boa, é fértil, e ela produz, e ela produz. E nós sabemos que quando nós lutamos, quando nós perseveramos, nós lutamos contra principados e potestades, porque a vontade de Deus é boa, perfeita, agradável a nós. E nós precisamos ser fiéis na convicção. Não podemos ser como aqueles que o vento bate. Se você precisa de sabedoria, peça com fé. Mas não se deixa mover por ventos, por enganos. Hoje eu quero, amanhã eu esqueci do que eu quero e já não persevero mais. Deixa para lá, vou buscar outra coisa. Não, amados. Nós temos que ser determinados. Nós temos que ser daqueles que colocam a visão e não arreda pé. Porque Deus não tarda. Deus sempre chega na hora. É na hora que Ele chega. Ele nunca chega atrasado. Mas nós temos que perseverar na fé. E fé, o que é fé? É certeza, convicção daquilo que esperamos. Caminhar em fé significa na certeza do que Ele prometeu, Ele há de cumprir. Ele há de cumprir. Eu tenho certeza que a palavra dele não volta vazia. Mas depois de termos perseverado um pouco, na perseverança, Ele traz encorajamento. É Ele. Então, no momento da perseverança, não é momento da tribulação, não é momento de que muitos cristãos fazem tudo errado. No momento da tribulação, então fica em casa, esperando Deus. Como se Deus, eu sou muito boa, então eu fico em casa esperando. Não, amados. Você foi chamado para ser guerreiro. Você foi chamado para ficar de pé. Não para deitar. Não para se curvar diante dos problemas. E sabemos, uns confiam em carro, outros em cavalo. Mas nós confiamos no Senhor, no braço do nosso Deus. Porque sabemos quem Ele é. Ele é o Todo-Poderoso. Aqueles que confiam no Senhor serão como luzeiros. Aqueles que andam na presença, perseveram, confiam.
ele diz, brilharão como luzeiros no céu. E não é momento da tribulação que você fique em casa esperando passar. Eu não estou muito bem, então eu não fui no culto. Eu não estava boa, eu não fui no... Que isso, amados? Aqui é o lugar da tua vitória. Aqui é o lugar de você perseverar. É quando surge tribulação, então que nós corremos para o Senhor. Então que nós dobramos a nossa oração. Então que nós buscamos o Senhor na tribulação. Para Ele nos dar estratégia. Para Ele nos revelar o que é oculto no reino espiritual e que eu não vejo, mas que está lutando contra mim. Para abrir os caminhos e eu obter vitória. Queridos, se você tem lutado, hoje é o dia da tua vitória. Hoje é o dia da tua vitória. E o Senhor te dará e te entregará nessa noite. E Deus vai te fortalecer com espírito de encorajamento para você aprender. Machuquei o pé, não fui no culto. Uma dorzinha, não fui no culto. Que isso, amados? Você fica uma presa fácil do inimigo. O inimigo te alcança com facilidade. Não é esse o povo que Deus tem formado, mas Deus tem formado um grande exército na terra para combater o bom combate da fé, vencer o inimigo e completar a carreira. Nós temos uma carreira para ser completada. Você tem que prosseguir. Você não pode ficar parado, nem paralisar diante daquilo que o inimigo coloca. Porque assim você fica uma presa muito fácil. Haverá muitos planos do inimigo te paralisando e você não vai ter sossego para prosseguir. Mas olha, faça chuva, faça sol, eu louvo ao Senhor. Estou aqui na casa do Senhor. Com problemas ou sem problemas, eu busco o Senhor, porque Ele que me dá a vitória. Não importa o que aconteça. Não importa o que nos ronda, não importa o que se levantou contra nós, aquele que se levantou contra nós tem de cair e vai cair no nome do Senhor. Todas as barreiras do seu trabalho, do seu emprego, vai cair diante de ti, em nome do Senhor. Porque nós não somos daqueles que dobramos, mas daqueles que mantemos de pé. Por isso ele diz, peça, receberás, procure e achará. Bate, a porta se abrirá, porque todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate, abrir-se-lhes-á. Não fique em casa esperando acontecer, faça acontecer pela fé que está dentro de ti. Age de uma maneira que o Espírito Santo vai te conduzindo. Faça jejum, porque jejum quebra as forças diabólicas que vêm contra nós. Aquilo que se levanta, tem muita casta de demônios que só sai com jejum e oração. Muitas. E quando jejuamos, o inimigo vem às vezes bater. Te desanimando. Não vai adiantar. Não olhe para essas coisas. Levanta a cabeça e lute. Levanta a espada do Espírito e lute. Deus não te chamou para ser um parasita, mas para ser um guerreiro. Por isso Ele já nos deu aquela vestidura de um guerreiro. Cingindo a cintura com a verdade, vestindo a couraça da justiça, calçando os pés no evangelho da paz, embraçando o escudo da fé, com o qual nós podemos apagar todos os dardos do maligno, colocando o capacete da salvação e a espada do Espírito. Nós usamos, e orando em todo o tempo, para que nos seja dado no abrir da nossa boca o poder da palavra que destrói as fortalezas. O poder da palavra que abre o caminho, porque há um caminho aberto, mas o inimigo
tenta te enganar, tenta te prostrar, tenta te paralisar, mas não, diga assim, o caminho que Deus abriu, eu irei passar, nada pode me deter. 1000 km à direita, 10.000 à minha esquerda, eu não sou atingido. Por isso diz a palavra de Deus aqui em Hebreus 12, corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Você tem uma corrida de alcançar o céu. Nós precisamos alcançar a eternidade. Eternidade não é poucos anos, 80, 90, 100 anos que se vive nessa terra. É uma eternidade. É milhões de anos para viver junto com o nosso Deus. Por isso, lute, corramos. Quando ele diz corramos com perseverança, não é para você andar, nem para você ficar passo. É para correr. Corramos. É rápido. O tempo está findando. O nosso tempo é agora. Eu tenho pouco tempo perante os jovens. Não é verdade? Sei lá quanto tempo. E eu oro, Senhor, eu preciso trabalhar, eu preciso correr mais rápido, eu preciso alcançar mais vidas, porque eu tenho um caminho, eu tenho uma herança eterna, que eu serei coroada segundo o trabalho que eu fiz nessa terra. Muitos constroem para essa terra, muitos querem depositar dinheiros, e eu quero a glória do Senhor, que ninguém me roubará. Eu quero a minha coroa cheia de pedras. E cada pedra da minha coroa é uma vida que eu alcancei. Cada vida que nós ganhamos será uma pedra na minha coroa. Cada vida que eu formei, que eu cuidei e levei a ser pastor, será uma pedra maior na minha coroa. Você tem que querer. Trabalhe por algo que ninguém pode tirar. Trabalhe por algo que é verdadeiro, real. Não por aquilo que a traça ou a ferrugem come e vai ficar. Quando daqui nós partimos, nós levaremos as boas obras. Aqui está, diz o Senhor em Apocalipse, a perseverança dos santos, daqueles que obedeceram aos mandamentos de Deus e permaneceram fiéis a Jesus. A nossa fidelidade faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Tem um versículo que eu gosto muito, que diz assim: gloriamos em vós perante as igrejas de Deus, devido à perseverança e fé demonstrada por vós em todas as perseguições e nas aflições que estáis passando, suportando. Nas aflições que você suporta, nas perseguições que você suporta, o Senhor é gloriado, é glorificado o nome do Senhor, porque nós podemos, diga eu posso, todas as coisas naquele que me fortalece. Nada me faz dobrar, nada me faz cair, porque eu sou fortalecido, sustentado pelo meu Deus. E as tribulações que surgirem, será para a glória do Senhor, será para a edificação da minha alma, do meu espírito, será para você ser mais forte. Tem gente que fala, coitadinho, olha, ele ora tanto, está passando. Não, amados, essas tribulações que me aproximam de Deus, essas tribulações que crescem a minha fé, essas tribulações que me faz caminhar com mais rapidez e arrancar vidas das mãos do diabo. Essa tribulação é o desafio para nós em busca e no propósito do chamado que Deus tem a nós.
Não é para nós encolhermos, mas é para nós irmos, porque Ele nos anima, o Espírito nos reveste. É nessa tribulação que nós percebemos quanto que somos amados pelo Senhor, porque Ele está conosco, porque Ele nos anima, Ele nos dá força, Ele nos encoraja, e Ele nos faz crer ainda mais. Crer ainda mais, porque a nossa carne não pode nos vencer. O nosso espírito torna-se maior do que a vontade, do que a dor, do que a carne. Torna-se maior, porque nós podemos dominar todas essas coisas. Mas se nós não passamos por nada, como você sabe que verdadeiramente a tua fé está firmada em Jesus? Quando o semeador sai a plantar, semear, ele fala, caíram em terra boa. As pessoas de bom coração, aqueles que ouvem a palavra e perseverem nela. Perseverança é algo tremendo que você deve ter. Se você buscar em oração algo, não desista, não pare de orar, até ver cumprido aquele projeto que você estabeleceu. Ore uma semana, ore 2, jejua, e vai em frente, e guerreia, e vai vir nas tuas mãos. Mas isso aí prova o amor que você tem e a fé que você sabe naquele que tem te acrescentado dia após dia. Não passe pela terra inútil. Não passe pela terra como um religioso que não fez acontecer. Nós podemos fazer acontecer. Nós temos que perseverar e fazer com que os inimigos, os demônios se dobrem do joelho diante de nós. Faça eles dobrar. Pisa, salta muralhas e caminha, corra em busca do projeto de Deus na tua vida. Então você vai conhecer o que é felicidade. Então você vai saber a autoridade que você tem nas mãos. Então você vai conhecer o que Deus te entregou nas suas mãos. Os covardes não herdam. Aquele que se acovarda, ele diz assim, se retrocederes, minha alma não compraz em ti. Por que Deus não compraz naqueles que retrocedem? Porque são fracos, tímidos, desencorajados, porque não têm coragem de avançar, tem medo. Não tenha medo, porque o Senhor te conduz em triunfo, em vitória em Jesus Cristo. Depois de padecer um pouquinho, ele receberás a coroa da glória. Depois de subjugar, Paulo diz assim, subjugo o meu corpo, reduz a minha vontade à escravidão, ela fica escrava, a minha vontade não comanda a minha vida, mas sim a vontade que está em mim pelo Espírito de Deus, é que prevalece e me faz correr na busca da eternidade. Amados, a eternidade está aí. É pouco tempo. O tempo que nós passamos é muito pouco. Talvez os jovens acham que é muito tempo. Não, não perca a oportunidade e o teu chamado você não entrega por nada dessa vida. Ser forte e corajoso, porque ele diz, olha, ser forte e corajoso, não temas. Você irá destruir os inimigos. Deus, quando tirou o povo do Egito, e ele levou o povo para a terra prometida. Você imagina, eles imaginaram, terra prometida, agora nós vamos deitar e dormir. Não! Ao entrar naquela terra, tinha milhões de inimigos para serem destruídos. Deus, quando te chama, Ele te chama para destruir os inimigos da carne, do pecado, do mundo que avançou contra ti. E para Ele tomar posse da tua vida, tomar posse do seu coração,
da sua alma e te conduzir em triunfo. Não permita que os inimigos, e aqueles inimigos, que quando eles entraram, eles não destruíram, foi aqueles inimigos que veio contra eles, para destruí-los. Destrói os inimigos da carne, destrói os inimigos do pecado, faça propósito, persevere, para que o pecado seja lançado fora de ti, e no teu corpo, não vivifique o pecado na tua alma, no teu corpo, mas somente a glória de Deus em ti. Lute, meu irmão, destrói as forças do inimigo em perseverança. Para isso, olha, é mais ou menos assim. Você já bateu numa mosca? Sim, espanou a mosca vai zzz, e volta. Hã? Passa um pouco, você toca, zzz, já vem de volta. Aí o que a gente tem que fazer? Perseverar até matar. Senão ela vai ficar ali. Lança fora. Cala a mente. Para corpo. Fica de pé. Comanda pelo Espírito a tua vida, amado. Tem a força de Deus. Diga, eu tenho a força de Deus em mim. Ele é poderoso. Ele é fiel para combater o bom combate e destruir os meus inimigos. Em nome de Jesus. Mas eu tenho que perseverar. E perseverar. E perseverar. Você tem que lançar fora os pensamentos. Lança fora. E vai pedindo. Peça e receberás. Procure e acharás. Bata e a porta se abrirá. Quando você for atribulado, venha para a casa do Senhor destruir os inimigos. Tem gente que fala, fique em casa, porque eu não estou muito bem. Estou tão tentada, ando desanimado, então eu fiquei em casa. Estou tentado. Não, amado. Está tentado, corre. Corre aos pés de Jesus. Clama os céus. Usa a estratégia que Deus te dá. Abra a tua boca, que Satanás não suporta. Clima de louvor. E ore. Diga, perseverar na oração, para que eu receba a coroa da glória do Senhor.